queria falar sobre um peso libertador. Tipo assim, um peso da liberdade. Assim, eu cresci num meio religioso. Então, por bastante tempo eu tive uma visão de mundo. Se você não conseguiu, é porque não é da vontade de Deus. Se você conseguiu, é por causa da vontade dele. Se você faz isso, você vai ganhar, entendeu? Peça a Deus, ore e etc. Não tô dizendo que isso é errado, que cada um vive como quer. E agora eu tenho essa mente justamente por causa disso. E eu vi pessoas ao meu redor tendo algumas crenças assim. Não precisa ser justamente na religião, mas eu uso ela como base porque foi o que eu passei. A lei da atração, por exemplo, outras coisas, várias crenças que as pessoas têm. Só o que mais me pegou foi a crença do eu. Porque às vezes me pegava refletindo de quem sou eu, qual é o meu propósito e questionando as coisas. Tinha pessoas também que eu vi ao meu redor que também não acreditavam em Deus e esse tipo de coisa. E eu fui crescendo e saindo daquele mundinho e vendo outras pessoas, outro jeito de se viver, e eu fiquei questionando, será que esse jeito é o certo? E eu já falei que o que eu acredito é que a gente é nada, mas o porquê disso? Foi por uma fase de mini revolta, bem mini, que eu falei, essas coisas não existem. Eu virei ateu, assim, todo mundo me julga. Não é que eu seja ateu, mas sei lá, as pessoas começaram a me julgar e eu não gosto de ficar falando isso. Porque quando eu comecei a questionar isso, eu comecei a pensar, não, isso não tá certo. Eu vi pessoas boas que não seguiam religião nenhuma. Então eu comecei a desacreditar na crença. E na minha fase de revolta, eu comecei a fazer alguns testes, assim. Pessoas, Eduardo, não brinca com isso. E eu acabei brincando. E não aconteceu nada. E eu vi que tenha sido uma falta de respeito às coisas que eu fiz. Eu já entendo. Mas acabou tendo uma visão de não acontece nada. Isso não é real. Tem até umas frases que tem na minha cabeça que eu falei assim, o que tem depois da morte? Aí meu irmão respondeu, a mesma coisa que tem antes da vida. E dali eu falei, caramba, verdade. Então eu comecei a observar a vida. Parei de pensar no pra onde eu vou, da onde eu vim, se tem alguma coisa além da morte. E comecei a analisar a minha vida. E aí eu pensei, se não tem Deus na jogada, se não tem algo místico na jogada, como eu respondo quem sou eu? Eu já até comentei num vídeo que vi um papo de você é sua essência, mas como assim eu sou minha essência? Aonde tá minha essência? Como é que você pode falar que eu sou minha essência se você nem consegue descrever ela direito, se não é algo palpável? Então, me analisei como sou eu com outras pessoas, como sou eu comigo mesmo, entendeu? Como sou eu em vários ambientes. E o eu muda. O eu não se mantém, não é algo fixo. Por exemplo, quando alguém chegava e falava, Eduardo, você é assim. E eu analisava, eu sou assim? Mas eu não sou assim. Sempre na minha cabeça tem assim, eu posso mudar. Eu posso ser quem eu quiser. Então, se eu posso ser quem eu quiser, então quem sou eu? Se você é tudo, você acaba sendo nada. Não é algo que consegue definir, entendeu? Então eu pensei, o eu não existe. Não existe eu. O eu é isso tudo, entendeu? O que a gente veio desde pequeno e cresceu e tomou escolhas e sofreu influências externas. A gente é isso tudo, esse conjunto todo. E isso é algo libertador pra mim. Porque agora parece que a responsabilidade é minha. Agora eu sinto que eu tenho livre-arbítrio, porque agora eu sei que eu errei, porque eu escolhi errar. A responsabilidade passou todinha pra mim. Agora não tem mais ninguém responsável pela minha atitude. Não existe mais, eu errei porque Deus quis assim, o destino quis assim, uma entidade quis assim. Até mesmo um eu que já existia, entendeu? Uma alma que já tinha uma personalidade fixa. Aquela desculpa de, eu fiz isso, mas é porque eu sou assim, ganhou até mais sentido pra mim. Eu sou assim porque eu escolhi, não porque eu nasci desse jeito. É claro que ainda tem um fator biológico que não tem como descartar, mas a maior parte, geralmente, você tá no controle. Pelo menos é assim que eu enxergo. E aí já é uma corrente que destrava na sua cabeça. E outra corrente que acabou destravando na minha cabeça foi a morte. Porque a partir do momento que eu veio na minha cabeça que, caramba, essa vida acaba, eu vou morrer, ela ganhou um valor enorme, que não vai ter mais o pós, entendeu? Eu não vivo mais pra um pós-vida, eu vivo pra essa vida. Entendeu? E então ela ganhou um valor enorme. Porque agora, quando eu decido ser bom, eu acho nobre, entendeu? Antigamente, eu achava algo falso. Porque só tava sendo bom pra não queimar no inferno. Eu sou bem leigo, então não posso dizer, mas é como eu enxergo as coisas, entendeu? Então, mais uma corrente que sai de mim. Agora eu sei que eu posso ser quem eu quiser e que essa vida que eu tenho é importante. Tira um pensamento de viver pro futuro pra viver o presente, entendeu? Mas esses pensamentos ainda não estão
concluídos. Porque eu cheguei na conclusão que não tem jeito certo de se viver. Mas se não tem jeito certo de se viver, tudo tá valendo. Então o que impede de a gente não se destruir, né? O pensamento que vem agora, pra mim, é o egoísmo. Por incrível que pareça. Que quando você para de tomar conta da vida dos outros e aí você começa a olhar pra sua própria vida. Eu odeio frase clichê. Mas sério, quando você consegue se libertar disso do meio das pessoas, de parar de olhar pra vida das pessoas e olhar pra própria vida, você evita de fazer um monte de mal, entendeu? O mal e bem ainda tá muito embolado na minha cabeça. Mas eu sempre fui uma pessoa meio estranha. E quando eu olhava pras pessoas que eu falava, nossa, ela tá na mesma categoria que eu falava, por quê? Qual é o mal dela ser assim? Ela não tá fazendo mal pra ninguém. Ela tá fazendo simplesmente o que ela gosta. E no colégio eu vi bastante disso. Então eu ficava pensando, por que esse povo todo tá condenando ela e ela simplesmente tá fazendo o que ela gosta? Se de repente ela tá fazendo algo bastante irritante, que sei lá, batendo um som, batucando e perturbando todo mundo, eu até entenderia, mas quando a pessoa é simplesmente, sei lá, veste uma roupa ou escuta um gosto de música e todo mundo condena ela por não ser a mesma, eu ficava pensando, o que tem de mal nisso? Então, com essa base que eu fui crescendo e me dizendo, isso aqui é certo, isso aqui é errado, tem que ser assim, você tem que ser desse jeito. E aí eu criei essa visão de mundo que vai contra tudo isso. Não tem mais problema nenhum em você ser desse jeito, porque justamente não existe jeito. Mas ao mesmo tempo, tem coisas que eu vejo que pode prejudicar. Por exemplo, o consumo de drogas. Eu não posso impedir uma pessoa, ela é livre para fazer isso. Mas ao mesmo tempo, eu não quero que ela faça esse tipo de coisa. Eu não quero que ela acabe com a vida dela justamente porque ela tem essa visão, eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Como que mantém a ordem no mundo se todo mundo tivesse a mesma cabeça? Como a gente praticaria o bem se o bem foi algo criado por nós? A gente nem sabe o que é o bem e o mal. E eu acho que ele também é a mesma coisa, ele não existe. É só a gente que criou. Porque eu vi sobre a empatia. A empatia é a gente se colocar no lugar do outro. O meu jeito de me colocar no lugar do outro é não interferindo na vida dela, porque eu não gostaria que você ficasse interferindo na minha, entendeu? Então, mesmo assim, eu admito, eu sou hipócrita, então provavelmente eu não pratico tudo que eu falo, mas algo que eu valorizo muito é a liberdade. Então, pra mim, o praticar o bem é deixar a pessoa ser livre também. Mas se eu fosse outra pessoa e não gostasse de liberdade, então o bem seria eu prender a outra pessoa, entendeu? Então é meio falho esse jeito de pensar em se colocar no lugar do outro. Enfim, eu acho que muitas crenças que foram colocadas na gente foi só pra manter a ordem. É tipo o seu chinelo que você desvira o tempo todo pra sua mãe não morrer. Então isso foi só uma forma de manter a ordem colocando uma crença na sua cabeça. É o que eu acredito também, né? O estranho só se torna algo estranho porque o normal existe. Eu fico pensando, quando eu era criança, eu era extremamente feliz. E eu não me importava com nada. Assim, eu tenho um cabelo cacheado, e aí se você não penteia, você sabe como que fica, né? Um tufão, um moicanão gigante. E eu não tava ligando pra absolutamente nada. Então eu pegava aquilo ali, dava uma agitadazinha, colocava qualquer roupa que tava na frente e saía pra jogar bola. E eu não tava ligando pra nada, nada, nada. E levava tudo pra brincadeira e tava nem aí. Mas a partir de um dado momento, o que as pessoas falavam começou a me afetar. E eu fiquei pensando, caramba, é verdade, né? Muito feio isso. E fui moldando, entendeu? Fui começando a entrar nos eixos. Mas o que eu percebi que me trouxe infelicidade. Porque eu não conseguia mais sair na rua sem pensar, nossa, será que eu tô decente? Será que eu tô com uma roupa legal? Será que meu cabelo tá legal? Será que eu tô maneiro pras outras pessoas, entendeu? Só que eu nunca consegui ser assim 100%. Tudo que eu fazia era criticado. E sabe as pessoas que eu sempre admirei? Eram as pessoas que todo mundo taxa de louco. Uns caras que saia pra correr do nada, treinava sozinho ali, esse tipo de doideira. Eu sempre admirei isso. Usava a roupa que quiser e dando. E eu era assim, eu não tava nem aí pra nada. Então eu percebi que isso, você vai ser criticado de qualquer jeito. E o que geralmente é taxado de loucura é simplesmente uma pessoa que sai um pouquinho do padrão. Às vezes nem é doida, porque eu acho que a doideira existe, mas às vezes a pessoa nem é doida, ela só tá fazendo o que ela gosta de fazer. Eu fui na praia esses dias e fiz exatamente isso. Só nem liguei pro cabelo direito, taquei água. Fui do jeito que eu ia quando era pequeno.
brigando pra nada. E caramba, foi uma sensação libertadora. Então, por enquanto, pra mim, o bem é só você fazer o seu pensando no bem comum, entendeu? Porque agora eu tenho esses dois conceitos, que a gente é livre e a nossa vida é importante porque ela é única. Então, eu não quero acabar com a vida de ninguém e não quero tirar a liberdade de ninguém. Quero que ela seja quem ela quiser ser. E eu também.